Olá, boa noite, meu amigo, minha amiga, que aqui estão nos prestigiando neste diálogo sobre a crise da segurança pública no Brasil, os seus desafios e as suas perspectivas. Eu quero iniciar agradecendo muito a oportunidade e a confiança dos nossos queridos Baldens e também do meu querido Flávio Werneck, dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração pela liderança nacional que vocês exercem, não apenas sobre a Polícia Federal, mas de maneira geral no campo da segurança pública. Vocês são homens de muita qualidade, de muita lealdade, de muito caráter, gente que sabe o que diz e gente que preza a Polícia Federal e preza a sua liderança dentro da Polícia Federal. Por isso é que vocês têm uma história tão bonita para contar para todo mundo e uma história tão bonita ainda a exercer daqui para diante na liderança da nossa querida FENAPEF. Eu tenho uma grande dívida histórica com a FENAPEF porque em 2009, quando eu era secretário nacional de Segurança Pública, e eu pus, por ocasião da Conferência Nacional de Segurança Pública, eu pus na agenda a questão das reformas necessárias nas polícias brasileiras. Naquele então, apenas a FENAPEF teve uma imensa coragem, entre os órgãos todos sindicais, de abraçar essa causa, de assumir essa causa junto com a gente, de não se acovardar diante das intimidações corporativistas e das pressões. Então eu vou sempre lembrar, eu cultivo muito o valor da gratidão, e eu vou sempre lembrar com muita gratidão, naquele meu momento de muita solidão, do aporte e do carinho que a FENAPEF teve, não por mim particularmente, que também tinha, mas pela nossa causa, por essa causa de fornecer ao povo brasileiro uma segurança pública decente, uma segurança de melhor qualidade, que ultrapasse esses interesses corporativos tão pequenos e mesquinhos e que realmente exista para servir o conjunto da população. Então, meus queridos Baldens e meu querido também Flávio Werneck, que trabalhou comigo, inclusive, tive essa honra na Senasp. Eu quero a vocês dois, em nome de todos os líderes da FENAPEF, agradecer muito o carinho e a oportunidade de estar aqui dialogando com o Brasil hoje, porque a FENAPEF é um órgão de grande repercussão nacional. Igualmente quero saudar os nossos queridos amigos policiais militares que aqui nos prestigiam, os policiais civis que também estão conosco hoje, os bombeiros, os agentes penitenciários, guardas municipais, os estudantes das diversas áreas, particularmente os estudantes de direito, aqueles que estão procurando melhores informações e conteúdo para concursos nas polícias, as pessoas em geral que são amigas da segurança pública e percebem a importância da segurança pública para a nação brasileira. Então, sintam-se todos muito acolhidos e muito bem-vindos. A intenção da gente é realmente aproveitar esse recurso, né? Eu estou estreando, confesso nisso, porque eu sou um senhor já de 58 anos, o meu convívio com as máquinas não é algo tão fácil, né? Mas foi muito bem orientado pela FENAPEF, né, nesses caminhos, né? E quem sabe estou descobrindo aí uma ferramenta nova para utilizar mais vezes junto a vocês, né? Acho que realmente é um privilégio nós podemos ter esses momentos para pensar como cidadãos no nosso país, esse país hoje tão sofrido por carências, por deficiências na área da segurança pública. Eu quero dizer que o tema escolhido, no meu entender, foi um tema muito feliz, que é a crise da segurança pública no Brasil, os desafios e as perspectivas que nós temos diante desse quadro. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que pretendo falar um pouco com vocês, depois vou dar um tempo para ver como é que a gente pode responder algumas questões, né? Confesso que eu sou muito míope também, então tenho certa dificuldade de enxergar essas letrinhas tão pequenininhas, porque a gente precisa usar o celular para fazer isso. Mas vocês vão me ajudando e nós vamos chegando lá e fraternalmente vamos encontrando o principal, que é o conteúdo, né? O conteúdo é que nos reúne aqui hoje, a necessidade de pensarmos um novo conteúdo para a segurança pública brasileira que nos reúne nessa noite de hoje e certamente vamos encontrar os caminhos para chegar lá, porque somos homens e mulheres de boa vontade. Eu dizia que o tema escolhido é um tema muito feliz, a FENAPEF mais uma vez acertou. Em primeiro lugar, porque nós precisamos de alguma forma resgatar o óbvio, né? O que é que significa resgatar o óbvio? Este óbvio é a crise da segurança pública no Brasil, né? Nós, por evidência empírica, não precisamos nem ler as pesquisas, nós sabemos o nível da tragédia em que o Brasil está mergulhado no campo da segurança pública. E eu quero que você saiba que eu não estou exagerando, não. Nós vivemos uma das maiores tragédias planetárias na área da segurança. Alguém poderia pensar assim, o sujeito está falando isso porque é ex-secretário. Não
não tem mais compromisso com o governo. Mas eu quero lembrar vocês que eu nunca fui um secretário chapa branca, e há uma série de matérias em grandes jornais brasileiros que confirmam isso que eu estou dizendo agora. E eu sempre fiz esta afirmação, mesmo quando durante 3 anos fui secretário nacional de segurança e quando durante 4 anos fui diretor de pesquisa e análise da informação em segurança pública no Ministério da Justiça. E a afirmação é precisamente esta. Nós vivemos uma das maiores tragédias planetárias no campo da insegurança pública. Que nós fazemos muito discurso sobre segurança, mas o que nós temos de fato, em que pese o heroísmo e a dedicação dos nossos policiais dessas corporações, o que nós temos mesmo é insegurança pública. Né? Por que nós vivemos toda essa tragédia? Basta a gente olhar, além da nossa sensação, basta a gente olhar para alguns dados. Né? E o primeiro dado de maior relevância é aquele que nos aponta para o pior dos crimes, que é o crime de homicídio. Né? Todos vocês têm acompanhado comigo que nós estamos já atingindo no Brasil o patamar de 60 mil homicídios por ano. Se a gente juntar, pessoal, esses 60 mil homicídios com mais as mortes no trânsito, que são superiores a 50 mil, também 60 mil, nós vamos chegar perto de uma cidade de médio porte por ano, de brasileiras e brasileiros que morrem precocemente, sem que a natureza os tenha levado, são levados por fenômenos antinaturais. Né? Mas vamos nos fixar aqui nos 60 mil homicídios ano. Né? Eu sou um homem muito prático, eu gosto de exemplos concretos. Alguns anos atrás, eu me reuni com o ministro de Segurança Pública de Israel, coisa, aliás, que devia haver no Brasil. O Ministério de Segurança Pública tem ministério para tanta coisa, e não tem o Ministério de Segurança Pública. A gente tenta fazer caber segurança pública dentro do Ministério da Justiça, que é pequeno. É bravo em alguns períodos da sua história, mas é pequeno para dar conta de segurança pública. Pois bem, Israel tem um Ministério da Segurança Pública. Eu tive a honra de receber a visita do ministro, que trouxe o seu tradutor para o hebraico, e quando eu contei a ele o nível de homicídios que nós temos por ano no Brasil, eu nunca vou esquecer a vergonha que eu passei, porque ele olhou para o tradutor, pediu uma nova tradução, o tradutor traduziu novamente, ele olhou mais uma vez para o tradutor, pediu uma nova tradução, coisa que o tradutor fez, e na terceira vez ele falou em inglês, eu entendi, ele xingou o tradutor, porque disse que o tradutor era um mau tradutor, porque não estava conseguindo expressar aquilo que eu estava dizendo. E eu, envergonhadamente, disse: senhor ministro, é precisamente isso. Esse é o nível de homicídios que nós temos no Brasil. Por que eu dou esse exemplo de Israel? Porque Israel é um país permanentemente em guerra. Né? E eu jamais esqueço a minha vergonha quando o ministro colocou as mãos na cabeça, sacudiu a cabeça e disse: olha, isso não é possível. Isso é pior do que qualquer índice de qualquer guerra que esteja acontecendo. Pois bem, aqui no Brasil não só é possível, como nós banalizamos. Nós já não estranhamos mais, nós já não nos escandalizamos mais. Né? Particularmente porque morrem todos os anos, na sua quase totalidade, jovens, pobres e negros. Gente que não sai normalmente na mídia, a não ser quando é para tratar de crimes, né? Gente que não tem defesa, gente que não tem ninguém por si, gente que vive na orfandade e no anonimato. Então o país já não se escandaliza mais com seus, há muito tempo, aliás, não se escandaliza mais com seus 60 mil mortos, porque esses mortos, do ponto de vista de lugar de classe, pouco significam nesta nação tão rica, na 7ª economia do mundo, mas, ao mesmo tempo, num dos países mais injustos do planeta, com seus filhos e filhas. Então vamos começar por esse dado. Né? Mas é preciso explorar um pouco mais esse dado. Né? A tragédia é maior porque, além de termos os 60 mil homicídios, apuramos efetivamente menos de 8% desses homicídios em termos de média nacional. E punimos efetivamente menos de 3% desses homicídios. Ora, o que é que significa isso? Traduzindo pelo negativo. Significa que no Brasil, em 97% dos casos, matar alguém não dá nada, como dizem os bandidos. Não dá nada. No Brasil, em 92% dos casos, matar alguém sequer é apurado, sequer é investigado devidamente. Mas nós não paramos por aí na nossa tragédia. É possível ir adiante e falar de outros delitos, de outros crimes que infernizam a vida da população brasileira, como é, por exemplo, o caso dos furtos e roubos. Pois bem, estamos num país, os senhores conhecem as estatísticas, né?
E aqui não é um papo tão acadêmico, então não preciso dar todo o pé de página para vocês, mas fiquem à vontade para procurar tudo isso, confirmação de tudo isso. Estamos num país que efetivamente apura, em média nacional, menos de 0,5% dos furtos e roubos. E todo mundo sabe o que significa o inferno dos furtos e roubos na vida da população brasileira. Pois bem, vamos traduzir pelo negativo mais uma vez. Vivemos num país onde 99,5% dos furtos e roubos não são sequer apurados. Pois este é o abandono e esta é a orfandade aos quais eu me referia, em que vive mergulhado o povo brasileiro. Esse drama nós poderíamos ir adiante, né? Mas a intenção não é ninguém perder o sono hoje e não dormir deprimido, até porque nós já estamos suficientemente deprimidos e abatidos nos últimos tempos da história brasileira. Mas é preciso que a gente lembre, que a gente resgate esta obviedade, que a gente rememore em que país nós estamos e que a gente rememore o nível do abandono da segurança pública brasileira. Antes que alguém pense erroneamente que eu estou culpando, responsabilizando os policiais por isso, eu quero dizer muito claramente que os policiais, incluídos hoje os guardas municipais, que detêm pela Lei 13.022 efetivo poder de polícia, nos seus fazeres municipalistas, né? Os policiais federais, os policiais estaduais, civis e militares, os guardas municipais, efetivamente são os heróis dessa história. Essa tragédia acontece apesar do trabalho heróico realizado pela maioria dos policiais brasileiros. Essa tragédia é produto de um sistema infeliz. E todos nós sabemos, isso também é óbvio, que o sistema foi estruturado de maneira absolutamente infeliz. O que muitas vezes nós não nos damos conta são as razões pelas quais nós estruturamos esse sistema de maneira tão infeliz. E eu, correndo um pouco o risco de que alguém ache que sou paranoico, né, na minha análise, mas eu diria que não, eu sou apenas um professor de história, interessado em compreender profundamente os fenômenos. Eu sequer sou filiado a qualquer partido político, então não tem nenhum ranço partidarista ou ideológico que eu vou dizer, mas vou dizer como um professor, um velho professor de história, né? E um atual professor de história também com muita honra na Universidade Estácio de Sá, no curso de Pedagogia, né? Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, onde com muito carinho e muito orgulho eu vivo, e nesta cidade que eu amo tanto, né? E eu quero dizer isso para vocês. Como professor de história, eu preciso afirmar que há uma certa intencionalidade malévola na constituição das forças de segurança pública no Brasil. Com todo o heroísmo policial ao qual eu já me referi, o sistema não funciona e não dá certo, porque há uma perversa disposição das oligarquias brasileiras de constituírem polícias débeis, polícias fortes na contenção das massas populares, mas débeis no enfrentamento das raízes invertidas do crime e a violência, raízes essas que se encontram não na base, mas no topo da pirâmide. Aliás, se me permitem voltar um pouquinho atrás, eu diria mais do que isso. Eu diria que essa tragédia que nós vivemos, em primeiro lugar, é radicada numa má compreensão do que seja segurança pública. É radicada numa compreensão de que segurança pública tem que ser produto exclusivo da ação policial, né? E é óbvio que a ação policial é uma ação de ponta, é óbvio que os operadores policiais são os operadores por excelência da segurança pública, mas também deveria ser óbvio que segurança pública não se faz só com polícia. Segurança pública se faz com políticas cruzadas, com políticas interinstitucionais, se faz com transversalidade. E eu vou dar exemplos concretos. Segurança pública se faz com iluminação pública também. Segurança pública se faz com quadras esportivas que congreguem saudavelmente a juventude. Segurança pública se faz com escola aberta e participação dos pais e mães no fim de semana, além dos alunos, né? Segurança pública se faz com ação social, segurança pública se faz com movimentos juvenis, segurança pública se faz com organizações de mães na comunidade. Na época do Pronace nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que as mães são respeitadas até pelos bandidos. É o único segmento que os bandidos respeitam, é o segmento das mães, né? Aliás, vale aqui uma lembrança saudosa do Pronace, que foi o primeiro, o único e o último programa de segurança pública da história brasileira. Durou apenas 3 anos, de 2008 até 2010, e foi rapidamente destruído em menos de 6 meses pelo governo
que sucedeu o então governo do mesmo partido, que findou em 2010. Né? E por que eu me remeto ao PRONASSE? Porque o PRONASSE construiu políticas interdisciplinares de segurança pública. O único jeito que segurança pública funciona efetivamente é quando você, além da polícia, você entra também, obviamente, além de saúde e de educação, que são essenciais, quando você entra também com iluminação pública, com esportes, com lazer, com atividades culturais, com atividades recreativas, ajudando e financiando, por que não, atividades religiosas também, que são regulatórias do ponto de vista da moralidade pública, deveriam pelo menos ser regulatórias quando se trata de boas organizações religiosas, né? E regulatórias de princípios no nível pessoal, no nível individual. Né? Obviamente, então, não se faz segurança pública apenas com polícia, mas fazer segurança pública com polícia também é fundamental. Quando meu querido amigo Mariano Beltrame, no Rio de Janeiro, muitas vezes me diz que ele está sendo obrigado a fazer uma revolução no Rio de Janeiro só com a polícia, eu respondo a ele que isso deve ser terrível, deve ser um peso muito grande nas costas dele e da polícia do Rio de Janeiro, mas também a ele que a polícia tem tanta força, a polícia tem tanta liderança, ela é tão representativa e tão simbólica no campo moral da cidadania, que é possível fazer uma revolução com a polícia. Não é o ideal, porque isso era um peso muito grande na vida dos policiais. Mas é possível, e se fez durante muito tempo, quando o Rio de Janeiro conseguia financiar minimamente as UPPs, se fez em grande parte uma revolução no Rio de Janeiro apenas com a atuação e com a liderança da polícia. Com isso eu quero destacar o imenso papel pedagógico e andragógico que tem a polícia junto à sociedade, mas eu quero logo me remeter ao que eu falava antes. Uma das razões da crise é precisamente essa. Nós não temos políticas interdisciplinares, falta seriedade dos administradores públicos para investir de forma cruzada em segurança pública, falta muitas vezes, inclusive, visão, né? Quando você fala em planos de segurança pública, quando você fala em planejamento prospectivo, minha saudação a um grande amigo da Polícia de Minas, hoje um dos maiores especialistas em planejamento prospectivo no Brasil, o Coronel Sérgio, né? Que tem uma obra referencial nessa área. Mas quando você fala em tudo isso, o gestor público ele estranha normalmente, porque ele acha que fazer segurança pública é simplesmente tomar os lugares, invadir, né, dar portas de barcos, fazer tiroteio, quer dizer, fazer aquilo que a gente chama de espetáculo da segurança pública, que se resolvesse alguma coisa já teria resolvido ao longo dos últimos 40 anos de história brasileira. Obviamente, fazer segurança pública é investir num drama complexo, na resolução de um drama complexo, e é preciso, ao tratar questões complexas é preciso apresentar também soluções inteligentes, soluções estratégicas e complexas. No sentido, quer dizer a vocês que talvez a grande raiz do drama de segurança pública no Brasil é a compreensão da necessidade de políticas interdisciplinares, que peguem as diversas pastas de governo vocacionadas e unificadas no sentido de estabelecerem uma ambiência melhor para que as pessoas possam ir lá, trabalhar, se desenvolver em sociedade. Em segundo lugar, eu diria que há uma raiz muito importante também na tratativa da própria questão da polícia. As oligarquias brasileiras, desde há muito, consideram as polícias meramente como seus braços armados. A oligarquia não olha para a polícia como um elemento de liderança social. A oligarquia faz questão de não perceber na subjetividade o papel de ente moral da polícia. A oligarquia faz questão de destratar os policiais no sentido da sua vocação pedagógica e andragógica, daqueles que trabalham também com educação de adultos. E trabalham com educação através do seu exemplo, antes de tudo, através da sua liderança, antes de tudo. Pois bem, para as oligarquias brasileiras, os segmentos policiais representam tão somente o seu braço armado. O braço armado que existe para conter, particularmente para conter os pobres e para proteger as classes abastadas. Dessa maneira, a polícia foi constituída no Brasil para que não tivesse força suficiente, não tivesse potência suficiente
de incomodar aqueles que detêm o poder. Nesse sentido, nós subtraímos muita potência da polícia, como eu disse antes, como liderança da sociedade, como condutora da sociedade pelos caminhos de novos valores, de valores morais, de valores constitutivos do processo civilizatório. E nesse sentido, é preciso então que a gente não se submeta a essa lógica das oligarquias. Eu estou falando hoje para uma maioria da Polícia Federal, e quero deixar claro que, por exemplo, a Polícia Federal fez há muito tempo uma opção de não se submeter a essa lógica. Então ela produz resultados que obviamente não são resultados desejados pelas oligarquias brasileiras. Quero dizer a vocês, também como professor de história, que este país sempre foi dominado por oligarquias, pelas velhas oligarquias e pelas novas e pelas novíssimas oligarquias, que brigam entre si muitas vezes, mas que representam todas elas a mesma coisa, os seus próprios e minoritários interesses, né? Então, nesse sentido, nós tivemos, por exemplo, a Polícia Federal que anos atrás fez uma opção por enfrentar, né, pelo enfrentamento também das oligarquias, está aí produzindo, mesmo com as dificuldades internas que tem, está aí produzindo, e são muitas, mas está aí produzindo os seus resultados, né? Mas, obviamente, esse não é o desejo da oligarquia para as polícias. Então, nós constituímos polícias fracas, e polícias fracas em termos de modelo, né? Nós temos um modelo policial no Brasil, que só faz par com mais um ou dois países do mundo, são países mais atrasados, inclusive, que o Brasil, né? E nós começamos a crise do nosso modelo pelo fato de termos duas meias polícias, né? Lembro aqui do meu querido amigo Marcos Rolim, autor do Síndrome da Rainha Vermelha, que cita sempre a frase de que duas meias laranjas, mesmo que encostadas, não param em pé, vai cair uma para cada lado, né? E nós constituímos no Brasil as ditas polícias judiciárias, muito dessa polícia judiciária, né? Acho que o termo polícia judiciária de alguma maneira renega a vocação policial, né? e se enamora do contexto da justiça, e acho que com todo carinho, enfim, com toda honra e orgulho, a justiça brasileira tem condições de se apresentar e dizer o que veio, mas acho que a polícia também tem plenas condições de se apresentar e dizer o que veio. Então eu prefiro tratar como polícias civis, né? Pois bem, nós constituímos polícias civis no Brasil, que deveriam ser investigativas, e constituímos polícias militares no âmbito dos estados, que deveriam ser polícias preventivas, ostensivo-preventivas. Então, isso criou uma ambiência também no quadro federal brasileiro, de um ciclo também exercido com incompletude pelas polícias. A Polícia Federal, em tese, é a que poderia exercer com mais completude o ciclo completo, e mesmo assim não consegue fazer, até por falta de efetivos, não consegue fazer esse papel ostensivo preventivo. A PRF também tem muita dificuldade de aceitação em fazer um papel mais investigativo, ou mesmo a sua parte cartorial, né? Porque dessa constituição de polícias civis e investigativas nós demos um mau salto no sentido de transformar as polícias civis brasileiras em polícias cartorárias, né? E já vamos ver isso por quê, né? E transformar ao mesmo tempo as polícias militares em polícias que produzem muito prendendo, né? Mas um sistema de prisão, dentro de uma visão penalista mais primária que domina o país, um sistema de aprisionamento que realmente não resolve e sequer encaminha as coisas, né? Bom, tivemos então a Constituição do Brasil de duas meias polícias, que eu digo que foram constituídas perversamente para se atrapalhar mutuamente, né? Não, senhoras e senhores, não é que nós tenhamos duas polícias por mero acaso, né? Não é que nós tenhamos duas meias polícias porque o legislador em algum momento sofreu algum processo de embotamento intelectual e assim as constituiu, né? Então, nós temos duas meias polícias porque assim foi desejado, assim foi pensado, para que tenhamos duas meias polícias enfraquecidas e que eternamente se atrapalham no seu ciclo incompleto, que dependem uma da outra, né? E que às vezes sonham, inclusive, com o casamento. A gente faz muitas vezes, eu fiz como gestor público o discurso da integração. O discurso da integração é um tapa-buracos, é um quebra-galho, mas obviamente você não consegue integrar um casal que já está de fato separado em relação litigiosa há muitos anos, e a relação litigiosa não é simplesmente porque não se gostam afetivamente, é porque foram mal constituídos do ponto de vista do convívio, né? Não há como conviver harmonicamente quando as instituições não conseguem ver a completude do seu trabalho, não conseguem sequer assumir a responsabilidade completa e responder completamente pelo seu trabalho.
Eu sempre conto uma história, né, para amenizar um pouco a nossa conversa, para não ficar muito pesada. Eu gosto muito de histórias reais e que são um pouco tragicômicas, né? Eu sempre conto como é que eu descobri o valor do ciclo completo de polícia. E isso foi fundado num episódio real. Eu estava no estado amazônico, dando uma palestra para polícias militares, e quando eu concluí, o tema da minha palestra era o policial como promotor dos direitos humanos e da cidadania. Quando eu concluí a palestra, um soldado levantou a mão e disse: olha, professor, eu sinceramente concordo muito com o senhor que nós policiais devíamos ser não apenas defensores, mas promotores de direitos humanos. O senhor disse que nós temos que ser agentes do processo civilizatório e eu concordo em tese com a sua proposta. Mas desculpa lhe dizer, professor, o senhor está sendo ingênuo. Fiquei um pouco irritado com aquilo. Ele disse: por que o senhor está dizendo isso? E ele disse: porque é muito bonito, mas é impossível de fazer. E eu disse: mas me diga por quê, cidadão? E ele disse: olha, eu vou lhe dar um exemplo concreto. Eu trabalho num vilarejo ribeirinho e toda a força policial ostensiva preventiva somos eu e mais um outro colega praça. Inclusive o nosso comando está fora por uma carência de efetivo. Nós somos os dois no vilarejo ribeirinho. Quando eu pego, professor, um delinquente, um pequeno delinquente, eu tenho que passar pela seguinte vergonha: eu tenho que colocá-lo num barco e viajar de barco quase 4 horas até a delegacia mais próxima. Lá na delegacia mais próxima eu encontro um colega, e ele foi muito generoso, inclusive, com um colega da Polícia Civil. Eu encontro um colega que possivelmente entrou na Polícia Civil vocacionado às lides investigativas, que são lides extremamente próximas da população, úteis, nobres e necessárias, mas o colega foi transformado num mero burocrata de um cartório inútil. Depois de quase 4 horas viajando de barco, eu tenho que sentar com um pequeno delinquente e esperar mais quase 4 horas, às vezes 5 horas, para ser atendido por um colega da Polícia Civil que ali está enfurecido porque não vê sentido para a sua própria vida. Ao final do atendimento, professor, eu tenho que passar a vergonha de colocar esse colega no mesmo barco e viajar mais 4 horas de volta até o meu vilarejo ribeirinho. E de forma um pouco cômica ele me disse que, enquanto isso, os outros 50% da força ficaram sozinhos, cuidando do vilarejo. E ele me olha ao final e me diz: professor, por conta disso é que eu acho que o senhor tem toda a razão, mas não dá para fazer. E eu vou lhe dizer o que é que a gente faz. A gente pega e dá o corretivo na hora mesmo. A isso nos leva o ciclo incompleto de polícia. Há uma sensação das polícias militares de que trabalham muito, mas de que o seu trabalho é inútil. E há uma sensação dos companheiros da Polícia Civil que de nobres investigadores foram transformados em burocratas cartoriais. E para o suprassumo dos absurdos, nós temos uma produção cartorial de uma instituição muito maior que é despejada sobre uma instituição menor. Ou seja, nós temos quase 700 mil policiais produzindo, e produzindo muito, prendendo e prendendo muito, e despejando isso sobre uma instituição que eu acredito que deve ter em torno de 130 mil homens e mulheres. O que é que isso faz? É tão simples perceber, isto aplasta completamente a Polícia Civil. E isto desanima completamente a Polícia Militar. Para alguns companheiros da Polícia Civil que não entendem, às vezes me diziam que eu estava tentando tirar o poder da Polícia Civil, até como secretário, e passar para a Polícia Militar, eu sempre devolvi com uma pergunta. Eu disse: que poder, Canadá? Que poder, companheiro? Que poder é que nós temos quando nós não produzimos resultados? Que poder é que vocês têm quando vocês se deixaram transformar meramente num cartório? Que poder é que tem a Polícia Militar quando ela não vê produção, efetividade naquilo que ela com tanto esforço tentou produzir, né? Então nós não estamos discutindo poder nenhum. Qual é o poder que a gente quer tirar? O poder dos registros? Registro é algo tão simples que poderia ser feito até por segmentos terceirizados, nem precisaria necessariamente ser feito por policiais, né? Qual é o poder que nós temos medo de perder? O poder de tantos registros de furto de celular? E eu dizia a um delegado, muito querido amigo meu, eu dizia: delegado, o senhor está preocupado com perda de poder? Como é que o senhor vai dormir essa noite se o senhor não puder registrar todos esses furtos de celular? Veja que em que dimensão pobre vai ficar a sua vida se o senhor não puder fazer isso. Ora, obviamente foi uma ironia, né? E nem é muito do meu perfil, mas às vezes é o único argumento que as pessoas entendem. Quer dizer, vamos deixar de pensar tanto em poderes corporativos, vamos começar a pensar mais em serviço à cidadania,
em produção de resultados. E aí o tal poder que nós estamos tão preocupados com ele, aí o tal realmente vai existir e vai se efetivar. Ele será fruto, ele será produto de credibilidade pública e de reconhecimento. Mas nós não conseguimos isso no Brasil porque temos duas meias laranjas que não param em pé e que vivem eternamente se atrapalhando, né? E essa discussão que foi pautada também pela FENAPEF e por mim como secretário no ano de 2009, ela vem evoluindo, mas ainda, para o meu gosto, a passos muito lentos, e nós estamos quase que derradeiramente longe dos modelos de polícia do primeiro mundo. Quer dizer, é tão complicado a gente pensar que deu certo no mundo inteiro e o Brasil tenta há décadas com insistência fazer com que outra coisa que dá errado perdure, permaneça, prevaleça exclusivamente para cuidar de interesses corporativos e às vezes de interesses subcorporativos, quer dizer, de congregações que estão vivendo, enfim, sob o guarda-chuva das corporações, né? Da mesma maneira, nós temos um drama muito grande em termos estruturais quando a gente olha ad intra para as instituições, quando a gente olha internamente para a cultura interna das instituições e vê que além da divisão da polícia, da divisão de polícias ostensivo-preventivas e da divisão de polícias teoricamente investigativas, mas cartoriais, que comporta o Brasil, nós temos divisões internas dentro das polícias. Ou seja, dentro das polícias nós temos, em geral, duas polícias. Nós temos a polícia da categoria de ponta, da categoria base, aquela que produz efetivamente no cotidiano, né? E temos uma polícia, aqui sem nenhum demérito e nenhum juízo de valor, mas temos uma outra polícia que são daqueles que comandam, né? A falha disso não é propriamente daqueles que comandam, a falha disso é do próprio sistema, quer dizer, nós criamos polícias com duas portas de entrada. Então nós sequer chegamos ao longo do tempo de formar um mesmo espírito, no bom sentido corporativo, né? Nós temos duas subcorporações dentro das mesmas corporações. Não conseguimos ter nenhuma unidade de convergência, de concordância dentro das corporações, porque os interesses, as jornadas de trabalho, as atribuições acabam sendo muito diferentes. Ora, em qualquer boa empresa internacional, nós sabemos, por exemplo, que o gestor ideal é aquele que começa lá no Xerox, aquele que passou pelo almoxerifado, aquele que galgou todos os postos da empresa e um dia chega ao comando, né? Quando ele se encontrar com desafios, ele vai se encontrar com desafios que lhe são familiares, que ele conhece de perto, que ele não conhece de livro, que ele não conhece só de teoria, né? Então esse é outro drama que nós temos que pensar quando nós nos debruçamos sobre a questão da ponta da segurança pública no Brasil. Nós, além de não termos uma visão complexa de segurança pública, no campo da ponta, no campo da operação policial, nós temos graves distúrbios fragmentadores, né? Fragmentação em polícias incompletas, fragmentação interna dentro das polícias. E olha, o que é que nós precisaríamos? Obviamente, nós precisaríamos aquilo que deu certo no mundo inteiro e que o Brasil insiste em não copiar, né? O termo que a gente ouve muito é esse: você quer copiar o primeiro mundo? Eu digo, olha, eu gostaria de poder olhar comparativamente para o primeiro mundo, porque esse é um olhar inteligente, e não reproduzir mecanicamente tudo no Brasil, mas adaptar ao Brasil aquilo que a experiência histórica comprovou que deu certo. Nós temos que ser tão estúpidos ao ponto de reinventar, ou nós temos que ser tão estúpidos ao ponto de insistir no modelo fracassado por brios brasileiros, por achar que isso aqui é uma prova da nossa criatividade, de uma criatividade negativa, não produz nenhum resultado decente, né? Então seria melhor nós termos a humildade de olhar para os países de primeiro mundo e até para alguns países aqui circunvizinhos nossos, onde segurança pública tem dado certo, onde os índices de resolução são expressivos, onde os índices de punição são expressivos, e por que não? E por que não utilizar o modelo que deu certo no mundo inteiro, se nós temos um modelo que dá errado constante e diariamente aqui no Brasil? Quero que meus queridos policiais civis e militares percebam que, ao dizer isso, eu não só não estou atacando a polícia, como estou defendendo a polícia. Eu quero que vocês, policiais, que estão arriscando a vida de vocês diariamente por nós, vocês que são os cuidadores da sociedade, vocês que escolheram essa profissão tão nobre, essa profissão que abre e fecha portas, a ONU considera a profissão policial uma profissão-chave, né? Vocês que escolheram a grandeza, a magnitude cidadã de cuidar dos demais cidadãos, eu quero que vocês não saiam diariamente às ruas para arriscar a vida de vocês por nada. Eu quero que tenha um sentido o trabalho que vocês fazem e que eu acompanho com um carinho imenso, ao qual eu dedico a minha vida há 28 anos. Esse ano eu comemoro 28 anos de dedicação às polícias. Eu quero que vocês possam
além de ter orgulho daquilo que vocês fazem, se vocês são bons policiais, vocês devem ter, nada pode tirar de vocês esse orgulho, eu quero que vocês se orgulhem também dos resultados que vocês produzem. Eu quero que vocês se olhem no espelho e digam, olha, eu saí com muita honra às ruas, arrisquei a minha vida e valeu a pena arriscar a minha vida porque eu estou produzindo bons resultados. Agora, vocês estão mergulhados num sistema onde vocês são heróis sem resultados. Nós precisamos pensar seriamente nesse sistema em honra da população brasileira, mas em honra de vocês, que vestem as fardas, que vestem os coletes, que impunham os seus distintivos, que estão ali fazendo o trabalho mais difícil para cuidar da nossa sociedade. Nesse sentido, nós precisamos pensar em reformas da segurança pública no Brasil. Mas antes de concluir, eu quero dizer que nós precisamos também pensar em mudanças conjunturais. Enquanto as reformas não saem, e vocês estão lutando, e a FENAPEF, inclusive, é um dos órgãos que com mais bravura e com mais lucidez luta pelas reformas, enquanto as reformas não saem, é preciso, gente, que nós melhoremos as nossas práticas. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio, às vezes, ao caos, mesmo em meio, às vezes, à perseguição, e eu sei quanta perseguição ocorre dentro da polícia, nós precisamos melhorar o nosso serviço, porque nós não estamos servindo ao governo brasileiro, os policiais federais não estão servindo ao Ministério da Justiça, nem o Ministro da Justiça, nem o Presidente da República, nem os federais, nem os rodoviários federais. Os bombeiros, os policiais civis, os policiais militares não estão servindo ao governador do Estado, nem ao governo do Estado. Os guardas municipais não estão servindo ao prefeito nem à prefeitura. Vocês todos estão servindo à população brasileira. Esta população órfã e abandonada de quase tudo. Esta população sem liderança moral. Esta população que é submetida a uma liderança política, de maneira geral, vergonhosa em todos os sentidos nesse país. Pois vocês, operadores de segurança pública, não abandonaram esse povo. Vocês são os capilares que lá se encontram presentes na vida cotidiana da população e que lá estão orientando e liderando através do exemplo de vocês. Tomara que sempre um bom exemplo, porque a gente também pode liderar para o mal através do mau exemplo, né? Mas eu sei que a maioria dos policiais lideram pelo bom exemplo, né? Então nós precisamos honrar esse trabalho de vocês, dando condições estruturais de que esse trabalho seja bom, mas também não fazendo uma falsa promessa para vocês que vai desencantar, desanimar a vida de vocês, que é a seguinte promessa: olha, quando todas as reformas forem feitas, então vocês poderão fazer um bom trabalho. Não, isso não é coisa que se proponha a gente tão nobre como vocês, que escolheram profissões tão nobres. Nós precisamos fazer um outro tipo de desafio. Nós vamos fazer toda a luta que nós podemos e devemos fazer pelas reformas policiais, mas enquanto isso, nós vamos prestar o melhor serviço que nós podemos à população brasileira. Porque essa população já não tem saúde de qualidade, essa população não tem educação de qualidade, essa população não tem urbanização de qualidade, essa população não tem quadras esportivas de qualidade, essa população não tem nada por ela. Pelo menos esta população nos terá por ela, terá a segurança pública por ela. Isso é o que eu chamo de salário emocional. Ele não basta, vocês têm que ganhar um salário muito bom, mas tem um salário que vocês mesmos se pagam, que é poder voltar para casa orgulhosos do trabalho que fizeram, não pelos grandes, não pelos poderosos, não pelas oligarquias que sempre dominaram e continuam dominando este país, mas o trabalho que vocês fazem pelos humildes, por aqueles que foram abandonados por tudo e todos. E neste contexto nós temos que pensar também nas reformas conjunturais, não apenas naquelas estruturais, não apenas naquelas que dependem de leis, da mudança de leis ou da mudança da Constituição. E o que são as reformas conjunturais? São as formas de prestar um melhor serviço à população. E aí é preciso que os policiais, os bombeiros, os agentes penitenciários, todos aqueles que estão atuando em segurança pública sejam muito, muito criativos. Porque realmente o Estado brasileiro não se esforça para dar boas condições de trabalho e nem se esforça por reformas. Eu vejo que, por exemplo, hoje nós estamos voltando ao velho paradigma viaturas, armas e balas. Paradigma este com o qual a gente passou tantas décadas iludindo os incautos, iludindo a população, fingindo que tem segurança pública e não tem. Porque não há nenhum sistema de complexidade, porque não se investe em capital humano, porque não se faz o básico que é considerar o valor do homem e da mulher policiais, do homem e da mulher bombeiros, né? Sem eles não há segurança pública de qualidade. Pode ter viatura nova, é bom que tenha viatura nova, pode ter arma nova, pode ter colete novo, né? Mas sem pessoas motivadas, sem pessoas apaixonadas pelo que fazem, sem pessoas valorizadas, não tem segurança pública de qualidade. Da mesma maneira que, analogamente, sem professores motivados e estimulados, não tem magistério, não tem educação de qualidade, mesmo nos melhores prédios das melhores escolas. Então é óbvio que nós temos que investir mais
nas nossas operadoras e nos nossos operadores de segurança, e o Estado não investe nada. Então eu sugiro que, enquanto isso, pessoal, vocês mesmos invistam em vocês. Que os sindicatos invistam em vocês, que as associações representativas invistam em vocês, que nós, parceiros da sociedade federal, passemos a reconhecer melhor o trabalho de vocês e a importância de vocês e investamos mais em vocês, né? Porque enquanto o Estado não chega, enquanto o Estado não diz o que veio, e faz mais ou menos 500 anos no Brasil que o Estado não disse o que veio, nós temos que arregaçar as mangas e fazer a diferença. Nós precisamos começar a acreditar mais em nós mesmos. E, através do nosso exemplo, envergonhar o Estado brasileiro diante da sua própria mediocridade. Falo de maneira geral, com todas as honrosas exceções que possam e devam ser ressalvadas. Mas o Estado brasileiro é o Estado da mediocridade das coisas. É o círculo da mediocridade, o eterno círculo da mediocridade. Bom, nós podemos e devemos fazer a diferença. Então nós temos que pensar nas nossas práticas. Por exemplo, nós temos que pensar como, no campo policial, constituirmos polícias de maior proximidade com a população. Se nós tomarmos as polícias estaduais, a fórmula para a Polícia Civil de ser de proximidade é simples. É cumprir a sua verdadeira vocação, investigando. Você só investiga nas casas das pessoas, nos becos, nas vilas, nas favelas. Você não investiga sentado atrás da mesa na delegacia. Atrás da mesa na delegacia você faz cartório. E muitas vezes um cartório inútil. Você sabe que não serve para nada, e quem leva até lá o humilhante, quem leva até lá, enfim, os dramas todos que acontecem no dia a dia, sabem que aquilo, de maneira geral, não vira absolutamente nada, porque não tem como virar. Por mais esforço e dedicação que você tenha, não tem como virar. É um sistema menor engolindo um sistema maior, né? Então nós precisamos pensar em devolver à Polícia Civil a atividade investigativa como a sua atividade mais nobre e mais primordial. E nós precisamos pensar em devolver as polícias militares ao convívio das comunidades. Se vocês lembrarem comigo de meados, eu sou mais velho, portanto eu era pequeno, obviamente, mas conhecia uma ponta disso, né? Mas nós podemos lembrar, pelo conhecimento de história, de meados da década de 50. Quando nas polícias militares nós instituímos um sistema intuitivo de polícia de proximidade, que era o Cosme e Damião, não tinha todo o conhecimento científico que tem hoje sobre esses dados de polícia de proximidade, mas era uma excelente iniciativa, eu diria intuitiva, né, de levar a polícia para perto dos cidadãos, para liderar os cidadãos. E aquela era uma polícia que nós conhecíamos pelo nome. E ela sabia quem nós éramos e onde nós morávamos. A nossa polícia. Não porque fosse uma polícia na qual nós mandássemos, mas porque era a polícia da comunidade. A polícia da qual a comunidade se orgulhava. Eu sempre digo aos meus amigos policiais militares, vocês têm tudo para ser amados pela comunidade. Vocês já foram muito amados pela comunidade. Não apenas respeitados, amados pela comunidade. Mas para ser amado pela comunidade é preciso estar próximo da comunidade. A gente não ama aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não experiencia. Nós precisamos voltar a ter os nossos policiais, de quem nós sabemos o nome e o sobrenome. Precisamos que eles saibam quem nós somos, onde nós moramos, quais os movimentos que acontecem na comunidade. A Dona Maria, na sua simplicidade, o seu José, na sua simplicidade, são os melhores operadores de inteligência. Não que a gente vá lá para colher dados apenas, né? Mas ninguém sabe mais de mancha criminal, ninguém conhece mais de deslocamento criminal na comunidade que a Dona Maria e o seu José. Mas a Dona Maria e o seu José têm que confiar no policial. No entanto, nós estamos aqui no Brasil num modelo reativo de polícia, os bandidos sempre chegando antes e nós sempre correndo atabalhoadamente atrás. Sim, porque temos redes de inteligência, mas não temos redes de convívio inteligente com a comunidade. Então, nós precisamos devolver a polícia militar, foi roubada do povo, ela foi roubada do povo, da sua liderança popular. Nós precisamos ter a coragem de devolver a polícia militar ao povo. E nós precisamos devolver às polícias civis estaduais as lides investigativas. E nós precisamos devolver às polícias federais, a rodoviária federal, que inspirou heroicamente a infância de todos nós, nós precisamos dar-lhe ciclo completo e devolver a sua pujança. Porque o esforço dos nossos companheiros da Polícia Rodoviária Federal é imenso. A qualidade deles é imensa. Mas eles são uma polícia efetivamente sucateada pela União. Uma polícia que não tem as mínimas condições, dada a sua qualidade, comparativamente a sua qualidade, uma polícia que não tem, às vezes, as mínimas condições de funcionar e ainda assim funciona muito bem e heroicamente, né?
Nós precisamos pressionar, não só vocês, policiais, nós todos, cidadãos brasileiros, precisamos pressionar o Estado brasileiro pela vergonha de ter abandonado há tanto tempo a nossa Polícia Rodoviária Federal à sua própria sorte. Eu sei que com algumas boas iniciativas, eu não quero ser injusto com a União Brasileira, mas iniciativas, sinceramente, eu vivi na barriga do dragão por muito tempo, iniciativas que ficam muito aquém daquilo que precisaria a nossa Polícia Rodoviária Federal, né? Precisamos ter a coragem de instituir a Polícia Ferroviária Federal, porque o governo da União Brasileira, à custa de não querer gastar, os tecnocratas brasileiros veem segurança pública não como investimento, mas como gasto, e esses tecnocratas nunca quiseram dar o legítimo formato constitucional à Polícia Ferroviária Federal. E nós temos informações concretas de armas longas que passam no Brasil através de ferrovias. Eu fui questionar uma ex-ministra da Casa Civil, que depois virou presidente, sobre isso, e ela me disse que quem cuida de ferrovias são as polícias estaduais e a Polícia Federal, a própria Polícia Federal. Eu disse, olha, com todo o carinho pelo heroísmo da Polícia Federal e das polícias estaduais, possivelmente, se eles tivessem que cuidar de ferrovias, morreriam, grande parte morreriam eletrocutados rapidamente, né? Obviamente eu estou brincando e cometendo um exagero, né? Mas estou dizendo que é óbvio que não tem expertise para cuidar de ferrovias. Quem tem expertise para isso são os nossos nobres policiais rodoviários federais, que já trabalham como tal, que têm os seus processos muitas vezes encaminhados e reconhecidos na justiça, mas que incomodamente são encostados pelo governo da União, porque os tecnocratas da União não querem investir nenhum tipo de recurso numa formatação mais consistente da Polícia Ferroviária Federal. E estão esses homens lutando bravamente há tantos anos, fazendo um trabalho carinhoso com a população brasileira, mas nunca reconhecidos. E por fim, e não menos importante, temos que dar melhores condições também à nossa Polícia Federal, para que ela faça, sim, um trabalho de completude, que seja um trabalho investigativo, mas que seja, sempre que necessário, também no combate ao crime organizado e no combate aos crimes de colarinho branco, também um trabalho ostensivo preventivo, sempre que é necessário, né? E é muitas vezes necessário. As polícias investigativas, por excelência, também têm uma dimensão ostensiva preventiva, e a Polícia Federal mais ainda, porque é uma polícia muito solitária nos seus fazeres, né? Mas é preciso que a gente perceba a primeira grande contradição, quer dizer, a Polícia Federal tem um leque absoluto, ela tem que cuidar de absolutamente tudo, e ela não tem sequer efetivo suficiente para fazer isso. Então eu diria que esta foi mais uma perversidade das oligarquias brasileiras. Criaram a Polícia Federal com um leque de competências absoluto, mas com uma incapacidade de escala de dar em conta desse leque absoluto. O que obviamente vai desgastando essa polícia ao longo dos anos, vai afastando essa polícia de uma parte do seu métier, né? E felizmente, pelo menos, essa polícia teve a inteligência de, num dado momento histórico, escolher desse imenso leque algumas coisas, que ela faz muito bem feitas. Mas ela não consegue fazer todas as coisas que tem que fazer, e mais uma vez eu digo, eu acho que isso não se deu por acaso. Esta é uma maneira de manter a Polícia Federal enfraquecida, que é não lhe dar as condições mínimas de trabalho, né? Eu acho que, aliás, hoje ela tem dificuldades nas condições mínimas, tanto do ponto de vista econômico, a questão das diárias, volta e meia a gente ouve falar de problemas até para pagar as contas, enfim, e ainda assim faz um trabalho bravíssimo, que tem que ser aplaudido, em que pese todas as suas diferenças e divergências internas, faz a luz da cidadania um dos trabalhos mais aplaudidos pelo povo brasileiro, né? E isso mostra também uma resistência heróica enorme, que tem um preço, e esse preço é, muitas vezes, a perda do equilíbrio psicológico, esse preço, muitas vezes, a perda da autoestima, esse preço, às vezes, é a perda da própria vida, né? Mas essa polícia tem que ser aplaudida, tem que ser reconhecida no trabalho que faz, a ponto de nós, da cidadania brasileira, cobrarmos mais do Estado brasileiro. Nós temos que entender mais segurança pública, todos nós. Nós temos que cobrar mais do Estado brasileiro o abandono das suas próprias polícias. O Estado brasileiro se locupleta muito, do ponto de vista de marketing, no trabalho produzido pelas suas duas polícias. Mas ele não dá o reverso necessário, ele não tem reciprocidade com as suas duas polícias. Ele não leva a sério, porque o Estado Federal brasileiro, a União brasileira, não leva a sério o drama da segurança pública. Eu mais uma vez digo, eu lá estive na melhor das fases, que foi a fase do Pronas, que nós tínhamos um ministro comprometido com segurança pública, mas eu posso dizer com tranquilidade para vocês que o conjunto do Estado brasileiro considera a segurança pública gasto. A perspectiva com que se olham as polícias da União e as estaduais é precisamente essa perspectiva dos nossos braços armados.
os braços armados que existem para conter os pobres, para conter a multidão e para não se meterem, para não agredirem de nenhuma maneira, para não subirem de nenhuma maneira ao andar de cima, porque lá no andar de cima não foram chamadas. Quando eu uso aqui o termo agredir, eu uso o termo agredir no sentido mais da intervenção, da interferência, não no sentido da agressão física ou psicológica, né? Nós queremos uma polícia passiva, é isso que eu quero dizer, nós queremos uma polícia passiva para cima e muito forte, muito atuante para baixo, né? E as polícias estão fazendo outras opções, elas estão sendo bravas até nisso, mesmo sufocadas pelas oligarquias dominantes, as polícias hoje estudam muito. Eu digo para os meus colegas professores, para nossa vergonha, nós temos que reconhecer que hoje os policiais estudam muito mais do que nós professores. Estão mais comprometidos com o aprofundamento de conteúdos e métodos até do que nós que somos típicos da área, né? As polícias têm uma formação acadêmica, em geral, exemplar, as polícias trabalham muito os elementos de consciência moral, de reflexões morais, né? E as polícias estão avançando, mas estão avançando com as suas próprias pernas, eu diria, a revelia dos desejos da classe dominante, seja ela constituída em que partido for, quando está no governo, quero deixar bem claro, em que partido for, né? Com essas duas questões, meus amigos e amigas, eu quero começar a concluir, para não cansá-los muito, né? Nós precisamos fazer reformas profundas na segurança pública do Brasil. Uma primeira profunda reforma é o reconhecimento de que polícia não faz sozinha segurança pública. Nós precisamos de todas as demais áreas, das demais pastas de governo interferindo nesse drama. A segunda grande reforma é a reforma estrutural das polícias, dos operadores de ponta da segurança pública. Nós precisamos realmente mudar muito a legislação de segurança pública, que é atrasadíssima. A Constituição brasileira é maravilhosa em muitos aspectos, mas é terrível do ponto de vista de segurança pública. O artigo 144 é inócuo, é pífio, não serve para absolutamente nada, e nós não conseguimos alterar isso em função das pressões corporativistas. Na Constituinte brasileira, produziu a Constituição Cidadã de 1988, tentativas foram feitas, mas subsegmentos, subsetores corporativistas impediram essas reformas e deixaram tudo como estava. Então nós temos o mesmo modelo praticamente de segurança pública que nós tínhamos em 67, 68, no auge da ditadura brasileira. Isso para nós todos é simplesmente uma vergonha, né? Então nós precisamos também desta segunda reforma, que é a reforma estrutural, e nós precisamos de uma terceira reforma que é imediata, que depende de nós, de quem opera a segurança pública, que é a reforma das práticas de segurança pública. Essa requer apenas força e criatividade. Força para realmente empurrar esse paquiderme que é o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, né? Ou esse, como muito bem diz o meu querido amigo Luiz Eduardo Soares, este Leviatã bêbado, que é o Estado brasileiro. Mas é possível exercer essa força. As polícias têm muita força. Não tem que chorar, não tem que sentar no canto e ficar chorando, não, né? Não tem que tirar o chicote da bolsa e bater nas costas, né? Isso não vai nos levar a nada. Nós precisamos assumir que temos força para mudar práticas e procedimentos, temos força para instituir isso. Lembrem sempre que os governos passam, mas as polícias ficam. Então essas polícias têm cultura institucional para impor mudanças no cotidiano, né? E eu diria que a primeira grande mudança é nos reaproximarmos da população. É nos reconstituirmos como uma polícia, como polícias do povo, e não como polícias de governos, e aqui vocês vão me estranhar, sequer como polícias do Estado. Porque o que nós precisamos é de polícias da população, da nação, e não do Estado e não de governos. É um pouco revolucionário esse conceito? Mas é um revolucionário no sentido cidadão. E é um conceito que merece ser pensado por todas e todos nós, né? Eu quero dizer a vocês, concluindo, que todas essas discussões estão rolando na sociedade brasileira. Ninguém mais consegue conter. Em 2009, quando eu botei isso na pauta, junto com a nossa querida FENAPEF, que aliás botou outras questões na pauta, botou a questão da inutilidade histórica, enfim, do inquérito policial, que poderia ser uma peça muito útil se estivesse dentro do Poder Judiciário, como eu proponho que esteja, e se fosse uma peça instrucional judiciária, né? Mas, obviamente, dentro da polícia está mal colocada, porque a polícia não é um poder judiciário, né? A vocação judiciária tem que ser cumprida dentro do judiciário e não dentro da polícia, né? Mas a FENAPEF já em 2009 teve também essa coragem de fazer uma pesquisa e botar na mesa a questão
do inquérito policial, com todos os seus desvios de curso, enfim, com o fato de não dar amplo direito ao contraditório, com o fato de poder ser contestado e ter que ser repetido a qualquer momento, com o fato de ser lerdo, de ser moroso, de ser caro, né, de existir apenas para contentar segmentos minoritários que precisam encontrar uma razão de ser, quando deviam encontrar um outro tipo de razão de ser. Tem razão de ser, mas não nisso. Não no anacronismo, né? Não no velho. Tem que encontrar razão de ser no novo, né? Tem razão de ser, eu prezo muito, acho que tem um papel a exercer, mas talvez, saí um pouquinho do bar, tem que exercer um papel de uma outra forma. Nós temos na segurança pública os móveis do quarto na cozinha, né? O sofá está na cozinha, o fogão e a geladeira estão no banheiro, né? Nós precisamos fazer um rearranjo dos móveis da casa, porque não quer dizer que os móveis sejam inúteis, quer dizer que os móveis estão no lugar errado. Nós precisamos pensar em colocá-los no lugar certo, porque senão nós nunca vamos arrumar a casa, né? Então nós precisamos dessas reformas também de ordem estrutural, ao lado das reformas conjunturais, aquelas que nós fazemos melhorando a nossa prática, assumindo mais o papel de líderes populares, assumindo o papel de lideranças pedagógicas e andragógicas, assumindo que os policiais têm, mesmo que não saibam, o mais humilde do policial, eu sempre digo isso, o mais humilde dos policiais, mesmo que não saiba, ele é um gigante de liderança moral, né? É preciso que a gente assuma essa vocação de liderança da polícia, é preciso que a gente esteja emparceirados e promovendo os direitos da cidadania. Sim, a polícia é promotora de direitos, a polícia não é sonegadora de direitos, a polícia não está lutando contra, e não deve lutar contra nenhum inimigo comum. Quem inventou essa tese também foi a oligarquia. Toda vez que o policial sai à guerra contra o inimigo comum, esse inimigo não será a oligarquia, esse inimigo vai ser o mais desprotegido, vai ser o pobre, vai ser o favelado, vai ser a pessoa que pela sua condição material de vida é encarado como uma pessoa ameaçadora. Então nós temos que superar esta velha ideologia, e isso é superável no mundo da conjuntura, é superável educando o capital humano, que infelizmente no Brasil não é educado, porque o Estado brasileiro investe muito pouco em educação do seu capital policial. E eu diria que o Estado brasileiro, com algumas honrosas exceções de líderes estatais, de bons gestores, mas de maneira geral o Estado brasileiro não tem interesse numa polícia com profundidade de conhecimentos, com capacidade argumentativa, de uma polícia que saiba debater, que saiba pensar com a própria cabeça, que saiba ajuizar moralmente com a própria cabeça, né? Porque o Estado quer uma polícia meramente para ser braço armado, uma polícia bem mandada, uma polícia cumpridora de ordens, sem jamais fazer nenhum tipo de ajuizamento moral sobre essas ordens que são dadas. É isso que o Estado brasileiro, das oligarquias brasileiras, quer das suas polícias. E as suas polícias não querem mais se prestar a esse papel. E não estão mais se prestando, cada vez menos se prestam a esse papel. Então nós precisamos ter a coragem de fazer essas reformas que estão ao nosso encargo. Aí eu sugiro a vocês que cada um de vocês pense, o que eu, como policial federal, poderia fazer naquele que é o meu mundo, aquele que está ao meu encargo e sob a minha autoridade, né? No que o policial rodoviário federal podia mudar o meu mundo? No que o bombeiro poderia mudar o meu mundo? No que o policial civil, no meu contexto, poderia alterar a realidade? No que o policial militar, no que depende só de mim, poderia alterar a realidade? Que aí você não foge da raia. Você não atribui só aos outros o papel da mudança, o papel da transformação, como diria o Paulo Freire, né? Mas junto a isso nós também temos que pressionar as autoridades legislativas e executivas para que cumpram também os seus papéis nesse campo mais amplo e estrutural, né? Seja com as reformas legais necessárias, seja com as reformas administrativas necessárias, seja no chamamento dos demais segmentos, das demais pastas de governo para comporem um grande quadro convergente na linha de dar mais segurança pública ao Brasil. Eu preciso concluir dizendo o seguinte, esse desafio é muito grave, viu, gente? É muito grave. Ele é mais do que dar segurança pública ao povo brasileiro. Ele é mais do que dar liberdade, devolver a liberdade do povo brasileiro. Em muitos lugares do Brasil hoje tem toque de recolher dos bandidos nos lugares mais pobres. Tem lugares hoje que estão sob toque de recolher, né? Em bairros muito pobres brasileiros, e a gente nem toma conhecimento muitas vezes. Mas isso é importante não só nessa dimensão, que é também fundamental. Isso é importante, minha gente, para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil não vai ser um país desenvolvido enquanto ele não tiver uma ambiência de segurança pública. No máximo, nós vamos continuar sendo um país muito rico, como somos, e também muito injusto. Mas não vamos ser um país desenvolvido, porque ser um país desenvolvido é dar bem-estar ao conjunto da população. E sabe o que segurança pública tem a ver com isso? As pesquisas internacionais todas comprovam.
a relação, o link entre segurança pública ou insegurança pública e subdesenvolvimento. Numa rápida passada, vamos lembrar das pesquisas do Departamento de Estudos Internacionais de Harvard, professor Robert Putnam, um dos referenciais da ONU, onde não se formam redes de engajamento cívico. O Putnam começou lá pesquisando o norte e o sul da Itália. Por que um se desenvolveu mais rapidamente e o outro não? Rapidamente, uma das conclusões foi também que o sul não se desenvolveu pela presença das máfias. Onde há um domínio ou um predomínio cultural do crime, não há condições mínimas de desenvolvimento porque não se formam as chamadas redes de engajamento cívico. Vamos traduzir? O povo não se empodera, o povo não se reúne, o povo não reivindica, o povo não protesta, o povo não age para transformar a realidade, porque o povo tem medo. Onde o crime domina, o povo tem medo. Então, onde não há segurança pública, não há o primeiro elemento do desenvolvimento, que é a formação de redes de engajamento cívico. Mas não basta. O professor David Landes, da mesma Universidade de Harvard, se faz a seguinte pergunta: por que é que alguns países ricos se desenvolvem no sentido de produzir bem-estar para todos e outros não? Países como o Brasil, que é rico, mas que não produz bem-estar para o conjunto da sua população, porque não nos enganemos, minha gente. Nós não estamos num país de classe média. Nós estamos num país de pobres e miseráveis. 5 a 6, talvez 7% da população escapa desse quadro no Brasil. Pobres e miseráveis. Não se fiem nesses novos critérios que surgiram por aí, critérios marotos, para ajuizar quem faz parte ou não da classe média. Critérios marotos. Pois neste país tão rico, por que é que nós não desenvolvemos? Conforme as conclusões do professor David Landes. Porque para haver desenvolvimento nacional, é preciso haver um longo período histórico de fertilidade do chamado empreendedorismo econômico popular. Sabe o que é isso traduzindo? É lá onde a Dona Maria guardou dinheirinho a vida inteira e ao invés de deixar na poupança, a Dona Maria abre um armazém na frente de casa. Coisa que a Dona Maria não fará se ela tem informações de que a sua vizinha de bairro, a Dona Joana, já foi assaltada 15 vezes no último mês. Eu não estou exagerando, porque você sabe que às vezes chega nesse nível. A Dona Maria deixa o dinheiro na poupança. Coisa que a Dona Maria não fará se souber que tem que pagar algum tipo de royalty para os bandidos, ou que tem que vender algum tipo de produto dos bandidos no seu armazém, que tem que pagar para subsistir economicamente. Onde não há ambiência de segurança pública, não há formação de redes de empreendedorismo econômico popular. E por fim e por último, onde não há segurança pública, não há o terceiro tripé do desenvolvimento, que é uma educação de qualidade. E sabem por que não há educação onde não há segurança? Por razões muito simples. Porque os professores e os alunos têm medo. Eu nunca esqueço de uma escola onde eu dei uma palestra sobre cidadania para os professores, numa comunidade do Rio de Janeiro, e ao final um colega meu, professor de história, levanta a mão e diz: isso tudo é muito bonito, mas não dá para fazer educação para a cidadania. Parecido lá com aquela cena do policial militar, que também me cobrou isso. Eu vou aprendendo muito com as pessoas ao longo das palestras. E eu disse: meu colega, por que não dá para fazer? Ele disse: muito simples, eu vou dar um exemplo. Eu sou professor do ensino médio, tive que trabalhar com meus alunos a passagem da Idade Antiga para o feudalismo, que teve muito a ver com insegurança pública. E aí disse: meus alunos, se vocês não entenderem, façam uma ponte comparativa histórica. Olhem para o nosso Rio de Janeiro e percebam como cada vez mais as classes abastadas vivem em condomínios privados e com segurança privada. Os castelos, meus alunos, há talvez um certo exagero nessa ponte histórica, mas é válida didaticamente. E olhem para os pobres do nosso Rio de Janeiro, dizia o professor. Vejam que cada vez mais os pobres são forçados a serem mão de obra servil. Ou da cultura constituída, ou da cultura ilegítima do crime. Pois esta observação valeu ao professor o fato de, na aula seguinte, quando pousou a sua mão para dar uma explicação no quadro verde, quando ele pousa a sua mão, voa um punhal do fundo da aula, jogado por um menino de 17 anos, empregado de uma organização delinquencial. E o professor me disse que ao final da aula esse menino junta pela gola, o põe com o dedo na cara contra a parede e diz a ele o seguinte: professor, nunca mais abra sua boca para criticar os companheiros do movimento em sala de aula.
E eu, como bom gaúcho, olhei para a diretora e para as orientadoras na fila da frente e usei uma expressão que os gaúchos usam muito. Eu disse: mas que barbaridade! Mas que barbaridade! E o que é que vocês fizeram? E eu nunca esqueço da diretora corando, baixando os olhos e dizendo: nós não fizemos nada, professor, porque nós queremos continuar vivos. E agora vem a parte mais triste da minha história ilustrativa. O professor de história, meu colega, me disse: mas eu fiz. Eu voltei para casa, revisei todo o conteúdo programático do ano e tirei qualquer coisa que de longe pudesse ofender os bandidos. Como é possível nesse contexto, minhas amigas e meus amigos, que nós falemos em educação? Nós só podemos falar em escolarização. Não há educação nenhuma onde não há liberdade, porque não há educação, onde, conforme o velho Piaget, onde não há educação, onde não se constrói autonomia moral e autonomia intelectual. E onde viceja, onde vigora o medo, não se constrói nenhuma das duas autonomias. Se faz apenas decoreba e escolarização. E é neste contexto da pobreza e da miséria que estão inseridas a quase totalidade das escolas brasileiras. É neste contexto de medo, de temor e tremor, que atuam os meus colegas professores. Desenvolvimento do Brasil? Como? Sem segurança pública. E esta é talvez a maior perversidade e a maior ignorância da classe dominante brasileira. É não haver percebido, ou haver percebido e não se importar, que segurança pública é ferramenta fundamental do desenvolvimento. E que sem segurança pública se interditam e se obstruem definitivamente todas as áreas de desenvolvimento. Eu lamento dizer a mim mesmo e a vocês que o nosso amado e rico Brasil jamais será um país desenvolvido sem uma mínima ambiência de segurança pública. E eu há pouco disse o porquê. É com isso que eu quero incentivar particularmente os meus queridos amigos policiais e bombeiros, federais e estaduais, os guardas municipais que me ouvem nesse momento, e dizer: vocês, meus amigos e minhas amigas, vocês são mais do que tarefeiros da segurança pública. Vocês são mais que ordenadores. Vocês são muito mais do que contenedores das massas. Vocês são promotores do desenvolvimento nacional. Vocês são, por excelência, os agentes do desenvolvimento nacional. E se vocês são abandonados, o povo brasileiro é abandonado junto com vocês. E é por isso que nós não abandonamos. Eu finalizo dizendo que nem nós e nem a FENAPEF abandonamos. Eu tenho uma notícia muito bacana para dar para vocês. Eu provoquei algum tempo atrás o Baldens e o Werneck, e eles provocaram o conjunto da FENAPEF, sobre a necessidade de nós retomarmos os cursos de formação de liderança, de formação para a cidadania e de formação para um modelo mais eficiente de segurança do modelo brasileiro, de nós retomarmos esses cursos, que durante 20 anos fizeram absoluto sucesso e que num dado momento de breve lucidez foram financiados pelo governo federal e percorreram todo o país e causaram verdadeiras revoluções de qualidade, setorizadas em muitas ações de polícias e bombeiros de todo o país. Grande parte das coisas bonitas que estão acontecendo hoje tiveram muito a ver com esses cursos no passado. Eu quero relembrar que a própria Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, se não me engano, nos anos 2000, 2001 e 2002, percorreu o Brasil inteiro com esses cursos formativos sobre a autoestima policial, sobre o papel de liderança do policial, sobre a nobreza e o valor do policial como agente transformador da sociedade e agente do desenvolvimento, como eu dizia há pouco, né? Esses cursos resgatadores do sentido e da maravilha de ser polícia, mesmo em meio a tantas perseguições, a tantos dramas e sofrimentos que nós sabemos que a maioria dos nossos policiais sofrem, né? Esta dimensão resgatadora trabalhada nesses cursos morreu a partir do ano 2011. A partir de 2011, pela primeira vez em mais de 20 anos, não foram mais oferecidos cursos formativos desta área motivacional e moral dos policiais. Não pelo menos nesse formato de cursos itinerantes que vinham percorrendo e, como eu disse, revolucionando o país inteiro. Cursos que passam pelo coração antes de chegar à cabeça. Eu não estou falando aqui de coisa acadêmica. Eu estou falando de cursos que permitem o policial pensar sobre a vida, né?
Estou me lembrando de um policial que num desses cursos me disse assim: eu quero agradecer porque eu sou policial há mais de 20 anos, eu fiz muito curso tecnicista, eu tenho formação acadêmica, mas eu nunca tive a oportunidade de parar e pensar por que é que eu virei polícia. E qual é o sentido de eu continuar sendo polícia. Né? Pois esses cursos abandonados, lamentavelmente, pelo descaso, pela falta de lucidez, enfim, do governo federal e mesmo da maior parte dos governos estaduais que passaram a não apostar mais em formação de capital humano. Eu tinha dito antes que voltamos ao paradigma armas, balas e viaturas, né? Que são necessárias, obviamente, mas que não resolvem nada do ponto de vista de médio e longo prazos, né? Se não são casadas com políticas de formação de capital humano. Pois esses cursos eu levei como desafio ao Baldens e ao Werneck. E disse o seguinte: olha, será que não tem um desafio, do meu ponto de vista espiritual até, não tem um desafio de Deus aí por trás disso? Será que Deus não quer que a gente encontre um novo tipo de caminho? Será que o mundo espiritual, que essa inteligência cósmica, não deseja que nesse momento a gente aprenda a arregaçar as mangas e fazer a diferença e não ficarmos eternamente como filhos e filhas de um Estado paternalista esperando que exclusivamente o Estado faça? E se o Estado não fizer? E se ele continuar não fazendo? Vamos, Baldens e Werneck, vamos pensar na hipótese de nós oferecermos de novo essa formação aos nossos policiais? Essa formação que deve ter atuado junto a mais de 30 mil policiais, com índices sempre superiores a 90% de excelência avaliada pelos alunos, policiais, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários. Vamos oferecer isso para a nossa Polícia Federal? Em lugares onde seja possível, vamos retomar aquele desafio da Federal que tão generosamente, solidariamente, às vezes, abria algumas vagas para os policiais estaduais, para gente de outras corporações. E aí vem a grandeza de líderes como Baldens e o Werneck. Se eles fossem um pouco mais conservadores, se eles tivessem um paradigma sindical mais cristalizado no tempo, se eles fossem mais, usando o termo técnico, trade unionistas, interessados apenas em reivindicações que eles estão interessados também, com toda a legitimidade, salariais, né? Mas se eles não se dessem conta que um dos papéis da federação e dos sindicatos é investir no seu capital humano, porque sem capital humano qualificado, a própria geração como líderes deles, né, não terá substitutivo no futuro próximo, né? E aí vem a grandeza dessas duas figuras ímpares que nós temos à frente da FENAPEF, né, que imediatamente responderam que isso interessava, que iam reunir o conselho da FENAPEF, que iam discutir a respeito disso, e nós tivemos agora a auspiciosa notícia há poucos dias de que a FENAPEF vai assumir e que ela, em toda medida que ela possa, ela vai oferecer uma formação humana de qualidade aos seus associados. Eu estou anunciando isso com a permissão do Baldens e do Werneck em primeira mão para vocês. Acho que eles vão me dar a honra de começar aqui pelo nosso querido Rio Grande do Norte. Eu ontem tive reunião com o Aquino e com a equipe dele do sindicato aqui, e obviamente não é em demérito dos demais estados, mas porque eu estou pertinho aqui do Rio Grande do Norte, então fica mais fácil nós iniciarmos por aqui, talvez até no fim de novembro ou início de dezembro. Eu vi que o Aquino é muito ativo e tem pressa de fazer as coisas acontecerem, como tem que ser nesse país tão atrasado que é o Brasil, né? E talvez a gente possa começar rápido esse processo e retomar algo consolidado, como eu disse, que há mais de 20 anos vem plantando as sementes da reforma, as sementes da transformação, as sementes do bom serviço entre os nossos amados policiais e bombeiros e guardas municipais brasileiros. Aqui no caso, nós não vamos conseguir ainda chegar às guardas através da FENAPEF, mas seguramente no futuro, quem sabe a assistência deste momento vai trazer interesse das guardas também, para que a gente incendeie positivamente o Brasil, para que a gente contamine positivamente o Brasil, para que a gente continue forçando o Estado a fazer a sua parte, dar formação para o seu capital humano, mas que diante de eventuais negativas do Estado, a gente não pare, a gente não desista, a gente não desanime e a gente saiba estender a mão, né, com os conteúdos, com o auxílio, com a guarida, com o acolhimento que os nossos amados policiais e bombeiros necessitam nas lides tão difíceis, tão duras que eles têm pela frente no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo tão nobres, tão maravilhosas, tão constituidoras de uma vida plena de sentido. Eu quero agradecer muito a vocês essa oportunidade, dizer que eu falei demais, eu falei mais de uma hora, não tinha programado, espero que o pessoal da FENAPEF depois não me xingue por conta disso, né? Se xingarem vão ter toda a razão. E eu vi que passou uma carrada de perguntas aqui. Eu sou novato na área,
Não sei exatamente como é que eu vou responder, mas agradeço muito a parte formal daquilo que eu tinha a dizer, eu disse, né? Tinham me orientado que se ultrapassasse muito tempo a gente podia ir respondendo depois e conversando depois. Quem sabe a gente tem uma oportunidade, vou sugerir aos amigos da FENAPEF, eu acho que na minha miopia, se eu for olhar aqui, tudo que entrou aqui, tem centenas de coisas, eu vou acabar me perdendo um pouco no caminho, né? Até porque para enxergar de perto tem que ser sem óculos, né? Agora, por exemplo, o Ednir Nascimento, que está entrando fresquinho agora na sua participação, está dizendo: a capacitação é uma via de mudança. Muito bem, Ednir. Não tem mudança possível, não tem transformação possível sem capacitação, né? É só através do conhecimento que nós podemos revolucionar a realidade. Sem conhecimento nós só podemos ficar atrapalhados, andando em volta de nós mesmos, andando em volta do nosso próprio umbigo, né? O Marcos Diniz está entrando agora, peço perdão a quem entrou antes, está dizendo: só tenho a agradecer a Deus, temos pessoas, temos profissionais que amam a segurança e lutam pelo povo. E parabenizar os bons policiais, que são a maioria, viu, Marcos? Que não aceitam a corrupção. E não aceitam mesmo. Não está no DNA da polícia a corrupção. Tem maus policiais que se corrompem? Tem. Mas a cultura policial não convive bem com a corrupção. E é por isso que a polícia, mesmo tentando ser contida pelas oligarquias dominantes, ela não permite ser contida. Ela encontra as formas de desviar da contenção, ela encontra as maneiras de produzir, e ela vai com muita gana atrás de gente corrupta. Eu acho que o Brasil está sofrendo demais com isso, mas nós precisamos fazer esse processo depurativo. Isso são como dores de parto. Eu acho que mesmo assim os corruptos não vão aprender, mas isso são como dores de parto, no mínimo, eu diria, para assustar os corruptos. No mínimo, para que não fique mais tão fácil se corromper e tirar as riquezas desse país tão rico, mas de um povo tão pobre, né? Nós não podemos esquecer que corrupção significa escolas de pior qualidade, falta de merenda, corrupção significa péssima saúde pública, corrupção significa falta de urbanização. São os pobres os que mais sofrem com corrupção. A corrupção é um crime indesculpável. Não é que uns possam e os outros não possam. Eu fico pasmo quando eu vejo na internet essa competição para ver quem é que foi mais corrupto. Ora, para mim não interessa. Quem foi corrupto tem que ser descoberto e punido. E ponto. Não interessa se é desse ou daquele partido, não interessa se hoje são menos ou mais corruptos do que no passado. Nós precisamos passar limpo esse país no sentido da corrupção e devemos muito à Polícia Federal e devemos muito às demais polícias brasileiras que também atuam subsidiariamente, mas que atuam fortemente no campo dos crimes de colarinho branco e da corrupção. Não tem por que achar que as polícias estaduais, por exemplo, também não fazem esse papel, porque em grande parte fazem. Estou lendo aqui o número de pessoas, o Eliseu Bezerra, que está dando parabéns, dizendo que gostou, fico muito grato. Eu quero te dizer, Eliseu, que eu falo de coração. Eu não sou um sujeito arrogante, eu não acho que eu tenho razão em tudo, eu não acho que eu saiba tudo. Eu peço desculpas se às vezes pareceu falar com ênfase demais. Eu não tenho essa falsa crença de que eu sei tudo, eu tenho muito para aprender, mas a ênfase é produto da minha paixão, da minha fé naquilo que eu estou falando, do fato de sair do fundo do meu coração e não apenas da minha cabeça, esses valores nos quais eu acredito. Eu agradeço, Eliseu, por você ter percebido, assim como outros perceberam, eu estou vendo aqui pelos recados isso, e agradeço por essa oportunidade que a FENAPEF me deu, porque sem a FENAPEF, com toda a sua pujança, com toda a sua força, com toda a sua liderança, eu não teria chegado até vocês. O Marcos Scandiuzzi, né, ele está dizendo: me permita acrescentar a formação de replicadores, permitindo que o conhecimento desse pacote chegue a todas as descentralizadas. Mas, Marco, a ideia é exatamente essa. A ideia é a gente formar multiplicadores de cultura. Não é que vão ser multiplicadores naquele sentido do curso, de reproduzir o curso em outros lugares, né? Mas são multiplicadores de cultura. Pessoas, a partir de novos valores, vão, como eu disse, contaminando culturalmente, trazendo, em especial, eu te diria, Marco, trazendo um entusiasmo que às vezes a polícia já perdeu de tão maltratada que foi ao longo da história, né? Mas que esses maltratos não sejam suficientes para tirar o nosso entusiasmo, porque eu volto a dizer, o nosso entusiasmo tem que ser um entusiasmo pelo povo brasileiro. Não é pela instituição e nem pelas autoridades. Nós temos que lembrar que nós estamos constituídos para servir essa população humilde e tão sofredora, e ela é merecedora de todo o nosso entusiasmo, porque mesmo em meio ao sofrimento que os policiais têm, esse entusiasmo pode servir de estímulo e de alimento aos policiais para resistirem aos embates do dia a dia, né? Entrou alguma coisa nova aqui, vamos ver, desculpem ficar meio perdido. Estou aqui fazendo
meu debut, a minha estreia aqui. O meu querido Baldens está me dizendo que agradece em nome de todos os policiais federais do Brasil, dos colegas e amigos que acompanham a página no Facebook, pela participação aqui no canal. Peraí que eu tenho que ver mais aqui, Baldens, estou tentando abrir, mas os míopes têm essa dificuldade de manipular letrinhas pequenas, né? Suas palavras engrandecem a nossa luta por mudanças no modelo de investigação e na estrutura falida da segurança brasileira, e essa parceria das entidades de policiais e academia em projetos como o que se inicia dará ótimos frutos e irá ajudar a desemperrar a máquina da burocracia e do atraso institucional imposto pela oligarquia imperial das novas excelências. Perfeito, Baldens. Eu quero fechar, para não tomar muito tempo mais, prezando muito e agradecendo muito as demais participações. Vamos ver como é que a gente dá um jeito agora de poder responder tudo isso, depois a gente vai combinar, né? Mas eu quero encerrar devidamente, né, pelo fato de você ser o presidente da instituição que me convidou, eu quero encerrar com a tua participação tão lúcida, dizer mais uma vez que nós devemos isso a ti, ao Werneck, aos demais líderes, aí, ao Leão, que está muito envolvido também nesse processo, é pedido de vocês, né? E de todo o meu coração dizer que não é muita gente que tem essa consciência, não é muita gente que tem a consciência que vocês têm, de que nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos protestar, sim. Nós precisamos exigir, sim. Nós precisamos cobrar do Estado que ele faça a sua parte, sim. Isso é imprescindível à cidadania. Mas tem uma lição que nós não aprendemos no Brasil. E essa lição é a seguinte: enquanto nós exigimos e cobramos, como é que nós vamos mostrar através do nosso exemplo que nós fazemos a diferença? Aí, meu amigo, é aquilo que os países destruídos pela Segunda Guerra Mundial em 1945 descobriram. Olha, não dá só para esperar pelos empréstimos, não dá só para esperar pelo governo, vamos nos reunir aqui onde nós estamos, aqui onde nós estamos, onde nós temos poder, e vamos transformar o mundo à nossa volta. E hoje são países todos de bem-estar. E o bem-estar não foi alcançado de graça pelos governos, foi alcançado através da luta, mas através também do arregaçar as mangas, como eu disse. Isso nós precisamos descobrir no Brasil. Nós precisamos matar o estado de vergonha, mostrando que nós temos potência para fazer a diferença. E essa é a descoberta que fez a FENAPEF quando decidiu retomar os cursos, eu diria assim, de formação motivacional, de formação de sentido para os seus afiliados, né? Eu quero te dar os parabéns, eu quero dar os parabéns ao conjunto da FENAPEF, dizer que isso honra o que a FENAPEF tem feito ao longo da sua história, né? Isso honra a autonomia e a independência política da FENAPEF e honra este princípio que vocês sempre prezaram tanto, que é o princípio de prestar um bom serviço à população, de estar ao lado da população, de encontrar as maneiras de se abraçar com o povo brasileiro e ser uma polícia cada vez mais significativa. Bom, eu encerro agradecendo muito a participação, a audiência de todos vocês, prometendo que a gente vai estudar uma fórmula. Tem gente que vai ficar braba comigo porque eu não consegui responder tudo. A gente vai estudar a fórmula mais viável de dar essa atenção merecida às questões que vocês levantaram, né? E, por fim, desejando, o Estado é laico, mas eu não sou mais do Estado, então, sem fazer propaganda de religião nenhuma, posso dizer isso espiritualmente. Se vocês quiserem dar um outro nome, deem, né? Mas desejando que a grande chama de sabedoria ilumine as mentes e os corações de todos vocês, para que vocês possam continuar servindo dessa maneira tão significativa ao povo brasileiro, para que vocês continuem sendo o último reduto de esperança do povo brasileiro, esse povo tão humilhado, esse povo tão sofrido, esse povo tão traído pelas classes de poder, pelos segmentos de poder, né? Para que vocês continuem sendo este baluarte de esperança para o povo brasileiro, para que o povo brasileiro continue olhando para vocês e percebendo que o Brasil ainda tem jeito, que mesmo quase destruído, o Brasil ainda tem jeito, que nós temos que congregar todos os nossos esforços, juntar os últimos recursos que nós temos e fazermos cada um e cada um de nós, cada uma de nós, a diferença. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha certeza que eu ia poder mudar o mundo inteiro, porque a gente, aos 17 anos, a gente tem muita pretensão e arrogância intelectual. Eu hoje tenho 58 e eu sei que eu não vou mudar o mundo inteiro, mas eu sei que eu tenho o poder e o dever de mudar o mundo onde eu vivo. Você policial, você bombeiro, você guarda municipal que está me ouvindo, você, além de ter esse poder de cidadão, você tem o poder de ter sido instituído como um representante, como uma representante do Estado democrático de direito.
que a grande chama distribua o seu fogo transformador nos corações e mentes de cada uma e de cada um de vocês, porque vocês podem muito, com todas as agruras e sofrimentos. Vocês podem muito, vocês significam muito, vocês são muito para nós, povo brasileiro. Obrigado por terem escolhido, obrigado por terem escolhido na vida de vocês cuidar de nós, e muito obrigado por nos deixar cuidar um pouquinho de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.